Olá, hoje nós vamos debater sobre a ideia de União Ibérica. Convencionalmente, União Ibérica é o termo utilizado para designar o período em que Portugal e a monarquia hispânica estiveram unidas politicamente em torno de uma única dinastia, em especial atrelada aos governos dos reis Filipe II, Filipe III e Filipe IV, da família Habsburgo. Essa União Ibérica ela teria sido iniciada em 1580 com a crise dinástica oriunda de Portugal e terminada com a restauração de Portugal de 1640, onde os portugueses retomariam a sua autonomia política. Contudo, quando se fala de União Ibérica, essa ideia dá a entender que havia uma aliança entre portugueses e castelhanos, onde o Reino de Portugal e os reinos dominados pelos Filipes estariam envolvidos em um consenso político. Muitos historiadores, inclusive, salientam um ambiente festivo em suas análises entre os portugueses e os governos da dinastia Habsburgo. Isso pode ser observado, por exemplo, com um livro da historiadora Ana Paula Torres Megiani, onde ela analisa a recepção e as festas ocorridas na chegada de Filipe II e de Filipe III em Portugal. Jean-Frédéric Chobe, em sua obra Portugal na Monarquia Hispânica, contribui com essa perspectiva sobre a relação entre Portugal e a monarquia hispânica. Contudo, alguns historiadores e alguns textos de época expõem que o que ocorreu não teria sido uma perspectiva aliancista entre as duas forças, mas que Portugal havia sido dominado pelas forças de Filipe II de Espanha, onde esse processo de conquista teria sido levado à prática com o Duque de Alba. Já na década de 90, Antônio de Oliveira, em seu livro Poder e Oposição Política, afirma que havia uma forte oposição popular em relação à chegada do exército e das forças castelhanas em Portugal. Rafael Valadares, em seu livro A Conquista de Lisboa, Violência Militar e Comunidade Política em Portugal, afirma que havia uma série de fatores que contribuíam para os portugueses manterem um ódio do governo castelhano. Um outro historiador, chamado Diogo Ramada Curto, em seu livro Cultura Política no Tempo dos Filipes, vai também apontar para uma violenta truculência existente do exército castelhano em relação aos portugueses. Mas então por que houve essa invasão? Após a morte de Dom Sebastião em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, o reino de Portugal entra numa crise de sucessão, onde diversos candidatos ao trono passam a mostrar interesse sobre o governo do reino lusitano. Entre esses candidatos havia Filipe II, rei da monarquia hispânica, da monarquia católica, e também um outro candidato importante era o Dom Antônio, o prior do Crato,
Segundo aponta o Memorial de Pero Ruiz Soares, um relato do período, Dom Antônio, o prior do Crato, haveria sido aclamado rei de Portugal pelos lusitanos na cidade de Santarém. E o velho disse mais alto: Rei! Estando uma velha junto dele, que ouviu, disse muito mais alto: Rei! Rei! Estavam alguns moços e meninos ali que, ouvindo-o, começaram: Real, real, por é o rei Dom Antônio, rei de Portugal. E desta maneira, ateando o real, real, de maneira que não houve jamais quem o pudesse apagar. E segue o relato. E à tarde o levou à câmara por toda a vila, com muitas festas, confirmando-o por rei. Aos 21 do dito mês, se partiu logo a caminho de Lisboa, trazendo consigo muita gente que o seguia. Dessa forma, com a aclamação de Dom Antônio, prior do Crato, pelas populações, o Filipe II passa a entendê-lo como um verdadeiro opositor, apesar das diferenças de poderes políticos e de armas. E então, se sentindo ameaçado, Filipe II busca invadir Portugal com seu exército para impedir a tomada de poder de Dom Antônio e legitimar a si próprio como rei de Portugal, ocorrendo o que a gente pode entender como, de fato, uma dominação sobre o reino português. Pero Ruiz Soares afirma: como o exército de Castela estava em Setúbal e tinha cercada, e que somente os pescadores e gente popular a defendiam, e que lhe mandassem socorro muito à pressa, e nesse mesmo dia saíram muitos frades de São Francisco pelas ruas, com vozes altas, pedindo pelo amor de Deus a todos se quisessem embarcar e ir defender Setúbal, e que estava cercada, e quem olhasse quanto lhe já na defensão de seu reino e de sua pátria, com outras muitas invocações, que de tal maneira atalharam os corações dos homens, e se embarcaram, e irem que menos em 2 horas estavam embarcados, e prestes, perto de 15.000 homens, todos populares, sem haver fidalgo que aparecesse. Com a sucessiva tomada das cidades lusitanas pelas forças de Filipe II, os partidários de Dom Antônio, formados principalmente pela gente comum, se encontram com o poderoso exército castelhano na chamada Batalha de Alcântara. E, apesar da óbvia derrota de Dom Antônio, pode-se destacar uma forte resistência dos antonistas, dos partidários de Dom Antônio, para tentar legitimá-lo como rei de Portugal, apesar do poder de Filipe II. Diogo Ramada Curto afirma: logo após a Batalha de Alcântara, o Duque de Alba organizou listas com os principais apoiantes de Dom Antônio, que deveriam ser excluídos do perdão, cujos termos também preparou. Identificou e perseguiu os chamados frades rebeldes. Iniciou o processo de confiscar os bens dos antonistas. Em Lisboa, cerca de 1 mês após a batalha, quase não havia dia em que não se ouvisse gritar publicamente: Viva o rei Dom Antônio! E, em meados de janeiro de 1581, Lisboa amanheceu com cartaz em nome de Dom Antônio, prometendo uma choruda recompensa a quem matasse Filipe II. As tensões em torno de uma possível sedição dos grupos partidários de Dom Antônio são bastante evidentes nos primeiros anos de governo castelhano em Portugal. Houve, então, a necessidade de construir algumas falas que trabalhassem na diminuição dos conflitos entre portugueses e o governo castelhano. Como exemplo, podemos citar a obra de Manuel de Faria e Sousa, intitulada Epítome de las Histórias Portuguesas. Nela, Manuel de Faria e Sousa afirma que Filipe II havia sido rei de Portugal por ter conquistado os corações dos portugueses com seu direito, e não com as armas. E ele termina: como publica a boca popular,
ou seja, a gente comum, que predominantemente havia defendido a causa de Dom Antônio, o prior do Crato. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.